Olá, pessoas! Eu sou a Milena Posidônio, seja bem-vindo para mais um vídeo. Quem nunca ouviu alguém falar? Na minha época não tinha isso. Quando a gente fala, né, obviamente, porque a gente ouve isso em vários contextos, né? Mas vamos focar aqui quando a gente fala de transtornos mentais, de sofrimentos psicológicos, sofrimentos existenciais. Muitas vezes a gente escuta isso das pessoas. Ai, mas na minha época não tinha isso. Hoje todo mundo tem. Que dá uma conotação de como se fosse uma coisa que foi inventada por nós agora. Ou que são questões que são apenas geracionais, né? Por conta do contexto que a gente vive, a gente tem uma tendência maior ou menor de adoecer ou de ter um sofrimento emocional muito intenso. E isso, na verdade, não é verdade. As pessoas sempre viveram as questões emocionais ou os transtornos que a gente vive hoje, como depressão, ansiedade, pânico, borderline, psicopatias, né? Isso sempre, porque na verdade isso é uma possibilidade humana. Qualquer um de nós pode ter esse enfrentamento em algum momento da vida, seja por circunstâncias contingenciais ou seja por circunstâncias hereditárias, genéticas, carga genética, né? A diferença é que parece que hoje, que isso é uma invenção da atualidade ou que é uma questão muito atual, porque a gente antes não sabia. As pessoas simplesmente não sabiam. Então, assim, quantos soldados deixaram de ir para a guerra porque estavam doentes e eles podiam estar com pânico, com ansiedade, mas ninguém sabia o que fazer com isso. Então, aposentava o soldado, mandava o soldado de volta para casa e ele ia para casa e ele passava o resto da existência dele lidando com aquilo, né? O que a gente conhece muito isso como o trauma de guerra. Hoje a gente não, aqui no Brasil, no nosso contexto, a gente não vive guerra. A gente vive outros fatores que podem ou não trazer um sofrimento psíquico muito intenso ou possibilitar que a gente desenvolva um transtorno mental. Então, é importante a gente parar para reparar nisso, para pensar nisso, que não é uma coisa que foi inventada agora. Isso sempre existiu. Só que agora, com a evolução, o desenvolvimento da psicologia como ciência, da psiquiatria dentro do campo da medicina e tudo que a gente vem estudando, vem desenvolvendo há muito pouco tempo, né? Porque tem um monte de coisas ainda, tem um monte de transtornos que a gente não sabe ainda diagnosticar, que não tem um tratamento ainda, tem um tratamento de controle, de cuidado, mas que não tem uma cura, a gente não sabe, isso daqui é só fator genético ou não, ou é contingência da vida, ou sempre tem que ser os dois fatores. Tem muita coisa ainda sendo estudada que precisa ser estudada. Isso hoje, imagina há 100 anos atrás, imagina nossas avós, nossas bisavós, quando elas tinham filho. Hoje a gente tem a possibilidade de compreender uma depressão pós-parto, por exemplo, e cuidar daquela mãe que está em sofrimento, entender como que isso acontece, tanto fisiologicamente, quanto emocionalmente, culturalmente, socialmente. Nossa avó, nossa bisavó, elas achavam que a vida era assim mesmo, que tinha que viver daquele jeito. E aí as pessoas antigamente, elas lidavam com essas questões com o recurso que elas tinham, né? Seja a religiosidade, seja a resiliência e a aceitação. A vida é assim mesmo, eu vou passar a vida inteira me sentindo assim e não tem muito o que fazer. Ficaram vivas? Sim, algumas não, a gente nem fica sabendo, né? Mas tiveram uma qualidade de vida muito precária, muito reduzida. E hoje a gente não precisa mais disso. E aí, o que acontece? O desenvolvimento da psicologia como ciência, da psiquiatria dentro do campo da medicina, a disseminação do conhecimento é um fator que faz com que a gente consiga identificar que tem alguma coisa acontecendo, que a gente precisa procurar ajuda, que a gente pode procurar ajuda, onde a gente procura ajuda, como que a gente faz. Então, por exemplo, só essa campanha aqui que eu estou fazendo, a ideia é trazer conteúdos psicoeducativos para a gente poder reparar na gente, cuidar da nossa saúde. Isso é uma coisa que lá atrás não existia. Pode eventualmente aparecer uma pessoa aqui, assistir esses vídeos e falar: cara,
Nossa, eu tô sentindo isso. Nossa, é assim que procura psicólogo? Eu nunca soube, eu não conheço nenhum psicólogo, nunca vi na rua um psicólogo. E agora então hoje, como a gente tem acesso à informação, a gente sabe como fazer isso. E é lógico que estatisticamente, epidemiologicamente, esses números vão crescendo. Existem fatores circunstanciais e geracionais que podem contribuir para o desenvolvimento de um ou outro transtorno, um ou outro adoecimento psíquico ou sofrimento existencial, porque nem sempre, quando a gente não está bem, a gente tem um transtorno, às vezes é um sofrimento existencial. Eu já falei disso em um outro vídeo aqui, vou deixar aqui no box de descrições sociais. Então, o acesso às informações, eles fazem com que a gente saiba o que fazer com isso, coisa que antigamente a gente não sabia o que fazer. Então as pessoas ficavam lá sofrendo, as pessoas ficavam lá tentando, dando o melhor delas, né, fazendo o que era possível para elas continuarem ali, cuidando da vida delas, mas essencialmente elas estavam convivendo com um sofrimento que a gente não precisa. Hoje a gente não precisa mais, a gente já tem caminhos, a gente tem recursos. Um exemplo disso, por exemplo, antigamente as pessoas perdiam o dente com 30 anos de idade, com 25 anos de idade as pessoas já não tinham dente, ia lá, arrancava todos os dentes. E aí assim, por quê? Porque elas não tinham o que fazer. Era a única coisa que tinha pra fazer. Hoje a gente tem dentista. Aí hoje alguém pode dizer, nossa, hoje em dia as pessoas têm muito mais cáries, porque elas comem muito doce, porque elas fazem tudo errado na vida delas, e elas ficam gastando estufo de dinheiro no dentista e tal. Porque hoje a gente pode. Hoje existe toda uma ciência desenvolvida, pro profissional dentista lá, ele se forma, ele sabe o que fazer com a nossa cárie, com o nosso tártaro, com uma gengivite, com o dente do siso que nasceu torto. A gente tem solução e a gente vai lá e resolve. E a mesma coisa com as questões que são emocionais. Antes a gente não sabia o que fazer com isso, então arrancava, né? Ou arrancava, ou passava ali com dor o resto da vida e tal. Agora não. Agora a gente tem meios de ter uma qualidade de vida melhor, de ter uma saúde, de modo geral, melhor contemplada do que antigamente. É importante a gente parar para fazer essa reflexão, porque senão a gente também fica jogando uma responsabilidade na nossa geração, dizendo que é como se dissessem, vocês são fracos, vocês não aguentam os problemas. Não, a gente só compreende que a gente pode lidar com isso diferente, sem comprometer a nossa existência, né? Sem adoecer, sem abandonar todas as nossas possibilidades, porque a gente está enfrentando aquele sofrimento, ou aquele transtorno, ou aquela gama de sintomas que a gente convive e tudo mais. Então, não é que antes não existia. Sempre existiu, a gente só não sabia o que fazer com isso. Existem, claro, fatores geracionais que fazem com que colocam a gente frente a frente com algumas questões que talvez em outros contextos essas questões não existiam. Então, por exemplo, as redes sociais, né? Como que a gente lida com as redes sociais, se isso é um fator que traz sofrimento ou não pra gente. Hoje a gente tem as redes sociais, é um fator geracional que faz com que a gente tenha que lidar com algumas questões, enfrentar, compreender, e que talvez às vezes podem pegar em aspectos nossos que são mais doloridos, mais difíceis, mas isso é hoje, é da nossa situação. Antigamente eles tinham que se preocupar com a guerra, com a falta de comida, eles eram nômades, então eles tinham que mudar de espaço, com a impossibilidade, as doenças, a impossibilidade de você se separar de uma pessoa que está te causando mal, se locomover, a dificuldade de educar crianças, era um outro contexto, mas que também podia e trazia algum tipo de sofrimento, algum tipo de enfrentamento, assim, meu com o que vem ao meu encontro. Hoje a gente pode falar de redes sociais. O próximo vídeo, o vídeo que vai sair amanhã, eu vou falar um pouquinho a respeito de redes sociais, que impacto elas podem causar. Mas de modo geral, nós, como possibilidade humana, a gente é o enfrentamento do que vem ao nosso encontro. E tudo está vindo ao nosso encontro desde sempre. Desde a época das cavernas, tudo está vindo ao nosso encontro.
e a gente se relaciona com isso, e a gente se relaciona com isso com a nossa possibilidade humana. Isso não muda, é a nossa possibilidade humana. O que muda são as circunstâncias, as contingências, e aí a gente vai revisitando esses modos de lida, entendendo o que hoje traz sofrimento e tal, mas não significa que a nossa vida era muito melhor quando não tinha redes sociais. Eu não sei. Eu acho que tinha outras coisinhas aí acontecendo, que eram as vizinhas tudo lá na porta, vendo que hora que você chegou, que hora que você vai embora, se tá sentindo o cheiro da tua janta. Ó, o marido dessa daí vai chegar, nem começou a fazer a janta ainda que eu não vi ela fritar o alho. Então a gente lidou com coisas desde sempre e sempre vai continuar lidando. E a gente precisa atualizar a nossa possibilidade existencial diante disso. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã assistam o vídeo que eu falo um pouquinho sobre redes sociais e como que a gente pode lidar com elas. Um beijo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe com todo mundo e bora lá!